Você já parou pra pensar que a todo minuto, se você não tá fazendo alguma coisa, você começa a sentir um tédio absurdo e você não consegue ficar na sua própria presença com seus próprios pensamentos? Chegou no nível que algumas meninas me relataram que elas não conseguem mais secar o próprio cabelo sem ficar irritadas porque elas querem ouvir música enquanto elas estão secando o cabelo. Então aquele barulho absurdo do secador já não é o suficiente pra cabeça da pessoa ficar em paz. Você não consegue mais se concentrar para ler um livro, você não consegue mais ver uma série. Qualquer coisa que seja um prazer simples na sua vida, até uma ida ao parque, você pensa que para você é muito chato e você não quer mais fazer isso. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito desse papo de por que a gente não sente mais nenhum prazer nas coisas simples e qual é o papel da dopamina nisso tudo. Já peço logo para você, se inscreve, dá um like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Se vocês quiserem mandar recomendações de vídeo, podem mandar lá no meu Instagram, que é Juleivos. Eu fico muito feliz recebendo recomendações de vocês. O meu clube do livro tá aqui na descrição. Inclusive o livro Nação Dopamina já foi um dos temas do meu clube do livro bem lá no comecinho. A gente fala muito a respeito desse tema, de por que a gente não sente mais prazer fazendo coisas simples, entre tantas outras coisas pra você pensar. Eu tava assistindo esses dias pela milésima vez aquele filme Perfect Days. Se você nunca assistiu, é Dias Perfeitos, que é um filme da história de um senhorzinho que ele mora lá em Tóquio e vai passando a vida dele inteira. E ele é uma pessoa que trabalha ali limpando os banheiros de Tóquio, ele tem aquela rotina toda da vida dele. E quando você começa a assistir o filme, você começa a pensar, meu Deus, mas como é que o Hiramaia, que é o personagem principal, consegue ser tão feliz com tão pouco? Ele não tem riqueza, ele trabalha limpando o banheiro, ele tá ali na vida sozinho e mesmo assim ele consegue ser muito feliz. A vida dele é uma vida normal, uma vida ordinária. Vocês já ouviram aquela frase de que não existe mais nada extraordinário do que uma vida ordinária, da pessoa vivendo uma vida ordinária? É exatamente isso. O olhar dele ali naquele filme, ele vai tirando foto das coisas, esse é o hobby dele, ele gosta de tirar fotos e revelar essas fotos e colocar em caixas. Ele simplesmente vai ali no bar que ele gosta, bebe uma cerveja com os colegas dele, ele vai na sauna que ele gosta e faz ali as coisas que ele gosta e viver aquela vida rotineira. E o filme é basicamente isso, contando a história dele. Inclusive a própria irmã dele, que é uma pessoa muito rica, durante o filme ela fala assim, mas meu Deus, como é que você pode ser feliz tendo essa vida? E a irmã dele, que tem tudo, ela é muito menos feliz do que o próprio Hiramaia, que não tem nada. É um dos filmes mais bonitos e tocantes que eu já vi. Eu espero que vocês, se você não tiver visto ainda, procure esse filme pra você ver, porque é basicamente tudo que eu quero passar pra vocês hoje. É o prazer das coisas simples que você não consegue mais sentir. Entra naquela parte toda de que por que você não consegue mais ler um livro no parque e sentir aquele prazer? Por que se você ficar um tempinho na sua sala de casa pensando, você começa a sentir um tédio tão absurdo, aquele vazio horrível, você não consegue mais pensar em nada? O tédio, que antes era um espaço que a gente usava pra criatividade, que eu vou falar mais sobre isso, você tá usando simplesmente pra poder ficar ansioso, ficar irritado e a cada 2 segundos desbloquear a tela do seu celular, porque você larga ele aqui, aí passa 1 segundo você pensa, meu Deus do céu, preciso desbloquear de novo e começar a scrollar de novo. É isso que a gente tá fazendo. Eu quero começar a explicar pra vocês aqui de uma forma muito rápida o que é a dopamina, porque eu sei que vocês escutam toda hora sobre dopamina, é como se ela fosse quase um vilão das nossas vidas e não é bem assim que funciona. Quando você vê as pessoas falando um pouquinho sobre isso, você pensa, tá, eu sei o conceito, mas o que a dopamina causa na minha vida? Pois bem, a dopamina ela não é, como muita gente pensa, o hormônio da felicidade que vai te trazer aquela felicidade absurda. A dopamina atua basicamente naquele chamado sistema de recompensa do nosso cérebro. Ele é como um circuito elétrico que sempre vai te motivar a buscar coisas que vão te deixar mais felizes, mais vivos. Então, como se fosse aquela busca pela felicidade que você sempre tá. Ela vai te fazer sentir aquilo. Tipo assim, você quer buscar alguma coisa que vai te deixar feliz. A dopamina vai agir assim no seu cérebro. Então, imagina aquela coisa. Você vai pedir um hambúrguer no iFood, ou você vai fazer um exercício que você gosta muito, ou você fez qualquer coisa que você goste tanto. Tem aquela liberação de dopamina no nosso cérebro, que você buscou alguma coisa que você gosta de fazer, e ela vai repetir aí pra você. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. É tipo você ficar scrollando no TikTok, né? Você sente aquilo ali que você tá liberando alguma coisa feliz na sua cabeça, e não é bem assim. Tem vários estudos aí da década de 1990 que diz muito que a dopamina não é bem o sistema de felicidade que eu falei pra vocês antes. Ela é basicamente esse sistema que busca a recompensa pro seu cérebro. Tem muitos estudos a respeito do que é a dopamina, o que ela causa pro nosso cérebro. Mas, como vocês sabem, eu não sou médico, tô tentando explicar aqui pra vocês de uma forma fácil, que foi como eu aprendi. E aí, por exemplo, eu vou ler pra vocês aqui o estudo de Harvard Health, atividades como sexo, compras, até o cheiro de biscoitos assando ativam esse caminho, liberando dopamina e criando um ciclo de prazer. No entanto, em contexto de estresse crônico, como mostrado em uma revisão da Nature em 2020, níveis alterados de dopaminas podem bagunçar tudo, levando a comportamentos compulsivos. Que é o que a gente tanto fala sobre a busca insaciável de dopamina e também vê aquele jejum de dopamina que a gente vai falar mais na frente. Preciso fazer uma pausa aqui para trazer para vocês um tema super importante que eu compartilho com vocês o tempo todo, já que eu moro em outro país, que é a importância de você aprender outra língua. Eu já trabalhei a vida inteira em empresas que precisavam falar outra língua, eu consegui mudar de país por causa disso e tudo na minha vida envolve,
saber um outro idioma. E é por isso que hoje eu vou falar aqui pra vocês pra Babbel, um dos melhores aplicativos de aprendizados de língua do mundo. Eu tava na Itália viajando recentemente sozinha, pra quem me segue lá no Instagram já sabe disso, e antes de ir pra Itália eu tava fazendo umas atividades da Babbel pra aprender algumas coisas básicas enquanto eu ia viajar pra Itália. E também usar o aplicativo pra continuar praticando o inglês e o espanhol. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho pra vocês verem como é fácil usar o aplicativo da Babbel. Un aperitivo. Una birra. Una birra. Un succo d'arancia. Un succo d'arancia. Un vino. Um vino. É super simples e intuitivo de usar. O Babbel tem um método de aprendizados para a vida real, ou seja, você vai aprender um método baseado em conversação na vida real. Não vai mais ficar falando, eu só sei ler, eu não sei falar, pois você vai saber falar. São mais de 200 especialistas em idiomas. 14 idiomas estão disponíveis no aplicativo da Babbel, ou seja, por exemplo, eu já sei inglês, então eu vou aperfeiçoando o espanhol, vou aprendendo italiano, vou aprendendo francês. E para melhorar e você não deixar para depois, a Babbel está com descontos exclusivos se você utilizar meu link. Então clique agora no meu link para baixar o aplicativo Babbel e receber descontos exclusivos em sua assinatura. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. E vamos lá voltar pro vídeo. Se você pensar de uma forma evolutiva, isso faz todo sentido para os nossos ancestrais, né? Porque os ancestrais precisavam de dopamina para poder caçar, comer. Tipo assim, você não ia no mercado e ia comprar comida, então você precisava daquela dopamina, aquela busca da sua comida, ou para colher, ou para socializar, ou qualquer outra coisa. A dopamina sempre foi essencial para que nossos ancestrais ficassem vivos e pudessem ir atrás das coisas. Acontece que com a evolução que a gente teve hoje do prazer, é completamente diferente. É por isso que a gente tanto fala sobre dopaminas e as telas. Por exemplo, lá atrás, nosso prazer era de forma escassa, e quando tinha esse prazer, era muito significativo. Então você ficava dias caçando comida, você ficava dias para reencontrar as pessoas, você queria aquele carinho, queria aquele abraço. Então qualquer coisa que você sentisse, aqueles prazeres simples da vida, que eram coisas muito significativas antigamente, então a pessoa ficava muito feliz. A dopamina vinha de formas absurdas, e não era uma dopamina rápida que você recebia como ficar na tela do celular. Essa sensação que a gente sentia durava. Inclusive, estudos antropológicos sugerem que o cérebro humano evoluiu para valorizar a recompensa diferida, que é o prazer que vem depois de um custo. Que é o que eu sempre falo, por exemplo, quando eu tô correndo. Quando eu tô correndo, meu Deus, a sensação horrível, eu sofro, eu fico, ai meu Deus, que coisa ruim. Quando eu termino de correr, vem a melhor sensação do mundo. E aquela sensação pós-corrida, pós-sofrimento, ela dura o dia inteiro. Se não 2 dias, eu fico me sentindo super bem. Não é como se você comesse uma coisa super rápida que você pede no iFood, aquilo ali passa em segundos e você começa a se sentir super mal. Pra muitas pessoas é como se fosse um castigo. E aí, pular pra essa parte que a gente tem hoje, como eu falei, né? Se você quer comer, você abre o seu delivery, que ele chega em 30 minutos. Se você tá se sentindo mal com sua aparência, você vai lá no Instagram e posta uma foto pra receber like. E aí você vai ter aquela sensação de bem-estar. Se você tá com tédio, você quer fazer algo, você desbloqueia seu celular e começa a rolar a tela ali por horas e horas e horas. Quando você vê se passou 7 horas, já é sua hora de acordar pra ir pro trabalho. E essa abundância que a gente tem hoje não é uma coisa natural. Tem um estudo da Universidade da Pensilvânia sobre neurociência e vício que mostra que o cérebro libera dopamina em resposta a novidades e imprevisibilidades. Mas o excesso cria tolerância. Precisamos de mais para sentir o mesmo nível de dopamina anterior. E aí vem o vício que a gente sempre fala aqui. Por exemplo, vício em pornografia, vício em comida, que seja vício em ficar no celular. Porque você vai consumindo tanto aquele tipo de coisa que o prazer, ele não vem de forma simples. Por exemplo, pensa que você, sei lá, pede iFood de hambúrguer, certo hambúrguer todo dia. Vai chegar uma hora que você não vai sentir mais prazer comendo aquilo. Você sempre vai querer buscar mais e mais e mais pra sentir aquele prazer que você sentia antes. Você sempre tá buscando uma forma de prazer fácil. A mesma coisa que acontece com muita gente tem vício, por exemplo, sei lá, já falei aqui sobre dark romance. As mulheres começam a ler um livro de boinha, né, 50 tons de cinza da vida, e aí vai passando o tempo, você pensa, isso aqui não é mais tão forte pra mim, não me causa mais a dopamina. E aí você entra em vários submundos extremos, que é como os homens geralmente fazem aí quando se trata de pornografia. Mas como é que a gente chegou aqui? Muito simples. A parte das redes sociais e dessa gratificação instantânea resume muito porque que a gente se sente assim hoje. E aí, como é que esse nosso mundo moderno tá sequestrando nossa dopamina? E aí vem o nosso vilão que eu sempre falo aqui pra vocês, que é o design que a gente tem nesses aplicativos de rede social. Eu já falei aqui pra vocês várias e várias vezes do livro A Máquina do Caos. O Max Fischer, o autor do livro, realmente adentrou nessas empresas e ele foi pesquisar por que cada botão de like existe, por que cada botão de seguir existe. E foi isso que ele chegou à conclusão, né? Porque tudo é feito pra você ficar cada vez mais na frente de uma tela. Você pensa que o Instagram, o TikTok, os aplicativos de rolagem são feitos de uma forma bobinha e acidentais pra você ficar viciado, você tá muito enganado. Eles são feitos exatamente pra isso. Se vocês lerem esse livro do Máquina do Caos, vocês vão começar a perceber que cada botãozinho é feito pra você ficar ali por horas e horas e horas. Por isso que cada botãozinho de like, cada botãozinho de seguir vai te liberando dopamina ali durante o dia, vai criando esses loops aí de dopamina na sua cabeça. Tem um artigo que fala sobre
que o scroll infinito simula a caça imprevisível de recompensas. É como se fosse uma espécie de esteroide, porque esteroide é um hormônio no nosso corpo de forma fake, não é seu. Tá colocando de uma forma ali no seu corpo que não é saudável. Aí você vai lá e posta uma foto, espera um like, você já vai ter aquela dopamina de antecipação esperando aquele like. Se a dopamina vem, você vai ter um pico de dopamina extremo. E se ela não vem, você vai ter uma queda absurda da dopamina que você estava esperando. Você começa a sentir no fundo do poço, que vai te fazer scrollar mais, querer postar mais, receber o like que você não recebeu da outra vez. Então você entra naquele ciclo aí que muitos de vocês já sabem. O nosso querido amado TikTok foi pioneiro nisso, nesse design que a gente tem hoje. Todas as redes sociais copiaram. Porque tem coisa que vicia mais que o TikTok nas redes sociais hoje? Eu acho que não. Quando você tá sentindo tédio, o que você faz? Você pega ali seu celular, você desbloqueia seu celular, você vai sentir um alívio de tédio imediato, que você pensa, nossa, eu tô fazendo alguma coisa aqui pro meu tédio. Essa sua dopamina vai subir, só que você não tá se sentindo bem. Você só tá se sentindo menos vazio e você sabe disso. Você não tá se sentindo feliz. E eu digo isso pra vocês exatamente porque eu já fui essa pessoa viciada completamente em Instagram. Tudo eu ficava no Instagram o dia inteiro. Tudo eu queria postar no Instagram. Eu ficava esperando o like daquele menino que eu gostava, eu queria o like das minhas amigas, eu ficava naquela loucura eterna de que a pessoa teria que curtir minha foto. Eu conheço muita gente assim. A pessoa fica vendo cada pessoa que curtiu a foto dela, cada pessoa que curtiu stories, cada pessoa que viu. Se você ficar assim na sua vida, você vai ficar louco, você para de viver e essa sua dopamina vai estar completamente desregulada. Você sente uma queda absurda. Pensa. E eu comecei a pensar comigo, meu Deus, eu não trabalho com isso. Isso daqui não é minha fonte de renda. Por que eu tava fazendo isso na minha vida? Porque eu queria aquele tanto de like simplesmente por validação. E se você for essa pessoa, você tem que pensar que você se sente tão mal consigo mesmo, que você tem que ter essa validação externa o tempo todo para essa dopamina funcionar. Por que você não vai fazer um exercício? Por que você não vai andar no parque? Vai conversar com seus amigos, vai fazer uma coisa útil na sua vida. Para de ver quem tá curtindo suas fotos. Eu sei que hoje, assim, tem essa coisa dos jovens, porque eu já estou quase nos 30 anos, não sei mais bem como é que é, porque a última vez que eu usava o Instagram pra flertar faz 1 milhão de anos. Só que assim, os jovens usam hoje isso aí, do Tinder, Instagram e não sei o que pra poder flertar. Só que se você usa isso, você provavelmente sabe, porque eu tenho alguns amigos que usam. E aí eles sempre que eu falo assim, nossa, tive um match não sei o que, não tive um match não sei o que, curtiu minha foto, a pessoa se sente péssima se não curtiram. Tem aquela coisa de flash toda aí nas redes sociais também, eu quero fazer um vídeo algum dia falando só sobre isso, que é outro ponto de como o mundo que a gente vive virou hoje, né? Você não conhece mais gente na vida real, mas enfim, é outro caso que também se relaciona muito com a dopamina que você tá procurando. Mas se você não tá na rede social nem procurando isso, pra que você se importa com quem curtiu sua foto? Que você quer sentir aquele pico extremo. Quando você começa a sentir isso, você começa a pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu tô fazendo isso? Foi o que aconteceu comigo. E estudos a Stanford revelam que isso deteriora o foco, porque a dopamina de recompensas rápidas tira a paciência para tarefas longas. Em um experimento, participantes expostos a feeds sociais mostraram maior ativação de dopamina em resposta a novidades, mas menor de satisfação em atividades offline. E tem aquela parte que eu falei para vocês do sequestro de dopamina, onde o Psychology Today chama isso como se fosse um sequestro à dopamina, que é a vida moderna transformando nosso cérebro em um rato correndo em uma roda de hamster infinita. E é exatamente isso, você é um ratinho correndo o tempo todo em busca de alguma coisa que você nem sabe o que é. Mas como eu falei pra vocês, não é só rede social, né? Comida processada, pornografia, jogos, apostas, tudo isso mexe muito com a nossa dopamina. Já que vai te entregar uma gratificação sem custo algum. Você só abre a tela do seu celular pra conseguir. Você não teve custo pra conseguir aquilo. E eu sei que parece uma ideia maravilhosa, que é conseguir algo muito rápido. Só que esse conseguir algo muito rápido não é uma conquista. E eu acho que até com conquistas. Eu sou muito contra você ter que sofrer pra conseguir algo, obviamente. Mas quando algo vem muito fácil, você sente uma coisa tão ruim dentro de você porque você não teve que buscar para chegar naquilo, o que é muito destruidor para muitas pessoas. Também tem um artigo de 2023 que liga smartphones ao culto da gratificação instantânea, onde likes e comentários sequestram o sistema de recompensa, deixando-os viciados em validação externa. E é só nisso e em nada mais que isso que você fica pensando. Pesquisas também do NID de 2025 mostram que isso cria a anhedonia digital, que é a incapacidade de sentir prazer fora das telas. Você sai de casa, não sai mais, porque a sua vida tá naquelas telas. Por que esse tédio virou uma coisa tão sofrível que a gente não consegue mais viver com ele? Você lembra quando a gente era criança, que passava o dia inteiro brincando, sozinho, olhando pro teto, olhando pro nada? Qualquer coisa quando você é criança, não tem acesso a telas, é muito divertido, é muito legal. Você vê uma mosca passando, você vai ficar acompanhando a mosca o tempo todo, aquilo ali já vai ser a sua forma de felicidade. E aí foi passando os anos, por isso que fala muito sobre crianças e telas, que tem muito a respeito disso, né? Quando você já tem acesso às telas, que é nós como adultos, é muito difícil você largar, você começa a não querer mais sentir o seu tédio, porque se você ouvir a própria voz da sua cabeça, você vai enlouquecer. Sempre converso com meus amigos a respeito disso, que eu já falei pra vocês, né?
que eu tenho amigos que eles não conseguem assistir um filme, não conseguem assistir uma série. Eles têm que ficar no celular o tempo todo, porque pra eles se torna a pior coisa do mundo. Tem que se concentrar. E lá no começo, quando eu tava com esse vício nas redes sociais, como eu falei pra vocês, eu comecei a estabelecer metas. Eu iria ficar vendo um filme, vendo série, porque o que você vai trazer pro seu cérebro, você vai ter que pensar. Você não vai ficar recebendo dopamina rápido. Então, tenta fazer isso, tenta assistir um filme, tenta ler um livro, uma vez por dia ou 2 vezes por dia, quando der. Quando o cérebro está dopaminado por esses estímulos constantes, é aí que você não consegue mais aquela concentração. E olhem só, estudos sobre TDAH compartilham mecanismo com isso, que mostram que a intolerância ao tédio está ligada a baixos níveis basais de dopamina, fazendo com que as rotinas pareçam insuportáveis. Tem um artigo de 2023 da Healthline que explica: em mundo de hiperestimulação, o tédio ativa o modo de busca do cérebro, mas sem recompensas rápidas, então vai gerar ansiedade. Inclusive, esse dia eu estava assistindo um vídeo aqui no YouTube sobre isso, né, que é um médico explicando sobre essa parte de tédio, o que é que você sentia, por que você não conseguia mais sentir tédio. Ele explica isso do ponto de vista científico, já que é o cérebro ali naquele momento de tédio, ele tá implorando por dopamina rápida. É como quando você tá com fome, você sente seu corpo baixo na glicose, ou quando você tá com sede, você sente ali o sódio muito alto. Tédio é o seu cérebro dizendo, eu preciso de dopamina agora. E pesquisas ligam isso à intolerância e à incerteza, onde o tédio é cheio de ambiguidade, aqui com o tédio você tem respostas de estresse, reduzindo dopamina e aumentando o cortisol. E em outro estudo com jovens adultos, aqueles com alto uso de TikTok relataram maior pronúncia ao tédio, associada à solidão. Tem também outro estudo que fala que tem o Boredom Intolerance, que é o cérebro treinado para picos rápidos, vê o tédio como ameaça, levando a comportamentos de escape compulsivos. E nesse vídeo que eu vi, né, do Dr. K, que ele fala sobre o tédio, é como assim, você tá vivendo num mundo que tá uma completa bagunça, tem mudança climática, tem guerra, tem isso, tem aquilo, parentando morando com os pais, tem gente que nunca namorou na vida, tem gente que não consegue casar, não consegue ter filho, enfim, tem várias coisas que você vê como problemas, e o que você faz? Você não quer encarar isso. Por exemplo, você tá lá, você tem que estudar pra uma prova, né, tá super ansioso pra estudar pra uma prova, no lugar de você estudar pra essa prova, que você tá ansioso, o que você faz? Você vai jogar videogame, você vai assistir série, você vai beber, você vai scrollar, mas você não vai estudar, sabendo que você precisa estudar, você não quer enfrentar aquilo. E isso, você pensa assim, não tô fazendo nada, tô aqui jogando videogame. Não, isso não é nada. Isso tá aumentando a sua ansiedade aí a longo prazo. Você fica mais cansado, você fica mais ansioso, você não vai enfrentar o problema. Você acha que não tá fazendo nada, só que você tá fazendo alguma coisa, e você começa a sentir aquela culpa depois. Você sente aquele tédio, você pensa, nossa, eu vou scrollar aqui, nossa, como é gostoso eu ficar scrollando, vendo TikTok, vendo Instagram. E você pensa que tá feliz, se divertindo, você larga seu celular por segundos e você fica desesperado. Tem também um artigo muito bom que eu li, que é sobre a beleza de você não fazer nada, que é exatamente nesse momento que vem a sua criatividade. Eu sempre falo sobre isso, né? Tem aquela música que nada é melhor do que não fazer nada, porque você fica pensando ali na vida, olhando pro tempo, só realmente fazendo nada. Eu tenho até esse costume que é muito engraçado, porque o meu marido dele não consegue sem fazer nada, e eu tenho muito costume, tipo assim, sentar e ficar olhando pro nada, por horas e horas. E eu acho isso muito legal, porque eu começo a pensar em tanta coisa e eu tô fazendo nada. Eu tô simplesmente contemplando a vida, tendo pensamentos, e é isso. Eu já falei aqui pra vocês sobre isso. Se você quer ser o espectador, que é só quem fica assistindo na rede social stories de famoso, rios de famoso, ou você quer ser o personagem principal da sua vida? Pensa que você tá olhando a sua vida de fora, você não tá vivendo ela, você tá olhando de algum lugar ali que não é o seu, então tá na hora de você ser o personagem principal da sua vida, fazer o que você precisa fazer. Se você quer fugir disso, se você foge disso, tenta fazer outras coisas pra não enfrentar, isso aí vai ficar muito pior. E esse preço dessa desregulação de dopamina não é só um incômodo qualquer, é também uma bomba para sua saúde mental. Os baixos níveis crônicos de dopamina estão ligados à depressão, onde você tem a capacidade de sentir prazer em qualquer coisa, que é o núcleo disso tudo. Tem também o estudo da PMC de 2017, que mostra que em pacientes com depressão, o sistema dopaminergético fala em processar recompensas simples, criando um ciclo de apatia. E tem outro estudo também que fala que, se tratando de dopamina, tem diversos aspectos, inclusive deficiência de dopamina só associada a Parkinson, síndrome das pernas inquietas e depressão, como sintomas como fadiga e falta de motivação. Em esquizofrenia, o excesso de dopamina causa alucinações. Fiquei no tempo que eu tava achando que eu tinha essa síndrome das pernas inquietas, eu não conseguia dormir de noite porque eu queria levantar e sair andando. E justamente porque a ansiedade que eu ficava o dia inteiro de ficar usando o celular sem parar. E obviamente sair pros jovens também é absurdo, porque esses jovens que ficam o tempo todo no celular vão ter burnout, ansiedade, depressão e tantas outras coisas. Você não consegue mais sentir prazer nenhum. Tudo isso eu queria que vocês entendessem que a gente pode sim reconquistar de volta o que a gente sentia antes, que é o sentir o prazer na coisa simples. Muito se fala hoje sobre o jejum de dopamina, né? Que é você, por exemplo, largar o celular, ficar menos tempo e sentir o prazer ali no tédio, quando você estiver sentindo tédio. Por exemplo, tenta desligar a notificação do seu celular aí por um dia ou por algumas horas que seja. Eu sei que pra muita gente isso é impossível, porque as pessoas trabalham no celular ou então no computador, que seja, e talvez não seja possível. Mas, por exemplo, você tá em casa, coloca como se o seu quarto fosse um lugar sagrado. Eu tô tentando fazer isso e não usar o meu celular quando eu estiver no meu quarto, principalmente perto da hora de dormir, ler um livro, toma um chá,
faz alguma coisa, abraça esse tédio quando você sentir, começa simplesmente a aceitar ele e entender de onde é que tá vindo aquele sentimento e pensar pra melhorar a sua criatividade. Toda vez que você sentir uma vontade absurda de scrollar e você tinha aquele FOMO, né, que é com a vontade de ver o que tá acontecendo, não tem nada acontecendo, lembre disso, porque o FOMO não funciona mais pra mim. Eu fico dias e dias sem entrar no Instagram, acho que a minha média no celular tá uns 20 minutos de Instagram por dia, e eu não sei nada do que tá acontecendo, eu fico tipo assim, tá tudo bem, se eu precisar saber, a pessoa que gosta de mim vai vir me falar e tá tudo certo. Então sempre que eu sinto essa coisa, eu tô tentando ler um livro. Então, por exemplo, eu coloquei meta de ler 7 livros por mês, e é isso que eu tô fazendo. Eu sei que nem pra todo mundo isso é viável, mas tenta colocar o que você pode, um livro, que seja. Tenta fazer as atividades sejam naturais, uma meditação, um exercício, igual eu falo, meditar pra mim é fazer corrida, é um momento ali que eu fico 1 hora, 2 horas correndo e pensando na minha vida, eu acho isso maravilhoso, é muito gostoso você se conectar consigo mesmo. E se você chegar no nível já extremo, igual muitas pessoas, tenta procurar uma terapia, né, que tem aquelas terapias que se chama terapia cognitiva comportamental, pra melhorar o que você tá sentindo e talvez isso vai te ajudar muito, tenho certeza. Eu espero que esse vídeo tenha feito vocês refletirem de alguma forma e que ajudem vocês a buscar o prazer nas coisas simples da vida, como era antes, sem tantas redes sociais e estímulos que a gente tem. Eu sei que você consegue. Me conta a opinião de vocês nos comentários, espero que vocês tenham gostado. Um beijo.